Olá! Hoje faremos uma viagem até o século XVI. Esta história foi passada de gerações a gerações na Estônia, se tornando uma lenda. Mas antes se inscreva aqui para não se esquecer e ativando o sininho para mais vídeos do canal. O peso do ciúme. As coisas nunca foram simples entre Albert e sua mãe, Clara. Desde que se entendia por gente, Albert sempre se sentiu à sombra de Lucas, o filho perfeito, o orgulho da família. Lucas era o motivo dos sorrisos de Clara, das reuniões de família mais animadas e das histórias que ela contava com orgulho. Já Albert estava sempre ali, mas nunca parecia ser o suficiente. Ele cresceu ouvindo elogios que não eram para ele, vendo olhares de aprovação que nunca o alcançavam. E, por mais que tentasse, nada mudava. Ele trazia desenhos cheios de detalhes, feitos com todo cuidado, mas só recebia um aceno distraído ou um muito bonito, murmurado entre uma conversa e outra sobre as conquistas de Lucas. O ciúme cresceu devagar, como uma planta que ninguém nota até que suas raízes já estejam profundas demais. Albert começou a evitar a mãe, mas, no fundo, o que ele mais queria era a aprovação dela. Ele sonhava com o dia em que ela olharia para ele do jeito que olhava para Lucas. Mas esse dia nunca chegou. E então, chegou o momento que mudaria tudo. Clara comprou uma medalha personalizada para Lucas, como símbolo de sua entrada na universidade. Albert ouviu, sem querer, o momento em que ela disse: "Você é meu orgulho, meu campeão." Aquilo foi a gota d'água. Pela primeira vez, Albert sentiu algo mais forte do que tristeza. Ele sentiu raiva. E essa raiva, misturada com mágoa, era mais pesada do que ele podia carregar. Naquela noite, sozinho em seu quarto, Albert olhou um caderno de desenhos. O que antes era seu refúgio, agora parecia um lugar vazio. Ele rabiscou algumas palavras em uma folha e decidiu que não ficaria ali para sempre tentando ser algo que sua mãe nunca veria. Porém, Lucas era tudo o que uma mãe podia desejar em um filho. Desde pequeno, ele era o tipo de garoto que sabia o que dizer para arrancar um sorriso, mesmo nos dias mais difíceis. Era educado, carismático e, acima de tudo, brilhante. Ele tirava as melhores notas da escola sem esforço aparente, encantava os professores e tinha amigos em todos os lugares. Clara não podia evitar. Sentia orgulho de Lucas, um orgulho que irradiava de forma tão natural que ela nunca percebeu o impacto que isso causava em Albert. Lucas tinha um futuro promissor. Ele queria ser advogado, e Clara já se imaginava assistindo ao filho mais velho de Becca, entregando um discurso emocionante no dia da formatura. Sempre que ele entrava em casa com mais uma vitória, um troféu, um certificado, uma notícia de aprovação, Clara fazia questão de celebrar. Ela o abraçava, fazia seu prato favorito no jantar, chamava amigos e vizinhos para compartilhar a novidade. Era como se cada conquista de Lucas fosse também um triunfo dela, uma confirmação de que, pelo menos com ele, ela tinha feito algo certo. Mas o que Clara não enxergava era que essa luz que Lucas carregava projetava uma sombra enorme sobre Albert. Não era culpa de Lucas. Ele nunca teve a intenção de fazer o irmão se sentir pequeno. Na verdade, ele era o tipo de pessoa que tentava incluir Albert em tudo. Quando ganhava um prêmio, ele o mostrava ao irmão, como se quisesse dividir aquele momento com ele. Quando via Albert desenhando, ele dizia: "Você é bom nisso, sabia? Devia mostrar para a mamãe." Mas Albert não ouvia. Ou melhor, não acreditava. Porque, para ele, não importava o que Lucas dissesse. Clara nunca olhava para seus desenhos com o mesmo brilho no olhar. Lucas, de certa forma, também era vítima do favoritismo. Sem perceber, ele se tornou o alicerce emocional de Clara. Era ele quem a consolava quando as contas apertavam, quem a ajudava com as tarefas da casa, quem ouvia seus desabafos sobre as dificuldades da vida. Era como se Clara tivesse depositado todas as suas esperanças e expectativas em Lucas, deixando Albert à deriva.
Lucas carregava esse peso com naturalidade, mas não conseguia enxergar que, no processo, o irmão mais novo estava afundando. Depois do desaparecimento de Albert, Lucas mudou. O garoto carismático e confiante parecia sempre carregado de uma culpa silenciosa. Ele parou de falar sobre suas conquistas, evitava os olhares orgulhosos da mãe e raramente trazia amigos para casa. Ele sentia que, de alguma forma, também havia falhado com Albert. Talvez pudesse ter insistido mais, tentado trazê-lo para mais perto. Mas, assim como Clara, ele percebeu tudo tarde demais. Agora, a casa era apenas um lugar cheio de ecos do que poderia ter sido. Lucas se fechava em seu quarto, enquanto Clara passava os dias folheando o caderno de Albert ou sentada à mesa, encarando o vazio. A luz que Lucas sempre trouxe para a família parecia agora fraca, quase apagada. Porque, apesar de todas as suas qualidades, ele não podia preencher o vazio que Albert havia deixado. Na manhã seguinte antes do desaparecimento, Clara encontrou a casa estranhamente silenciosa. Ao entrar na cozinha, viu um pedaço de papel em cima da mesa. Era uma folha arrancada de um dos cadernos de Albert. As palavras estavam escritas de forma apressada, como se ele não tivesse tido tempo para reconsiderar, dizendo: "Mãe, eu cansei. Cansei de tentar. Talvez seja melhor assim. Sou criança e não entendo por que não sou visto aqui dentro de casa, mãe. Sei que não farei falta a vocês." Clara leu e releu aquelas palavras, mas parecia que a mensagem não fazia sentido. Ela chamou por Albert pela casa, olhou em cada quarto, até mesmo no quintal. Mas ele não estava lá. A mochila velha escolar dele também não estava. Realmente ele havia partido. No início, Clara não sabia o que fazer. Achou que era só um drama passageiro, que Albert voltaria quando a raiva passasse, como sempre fazia. Mas, conforme as horas se transformaram em um dia inteiro, e depois em 2, a preocupação cresceu. Ela foi até o parque que ele gostava de frequentar, perguntando para estranhos se tinham visto um garoto com uma mochila surrada e olhos tristes. Ninguém sabia de nada. Quando Clara decidiu procurar a polícia, era tarde demais. O tempo, que antes parecia correr a favor dela, agora trabalhava contra. A busca por Albert levou-o até a beira de um rio próximo ao parque. Ali, no meio da lama e das pedras, encontraram a mochila de Albert. Dentro, havia apenas um caderno encharcado com os desenhos que ele sempre fazia. Clara segurou a mochila com força, recusando-se a acreditar no que aquilo significava. Tentava gritar o nome do filho, mas as palavras pareciam desaparecer na garganta. Um policial se aproximou, com uma expressão que misturava empatia e impotência, e falou: "Houve relatos de alguém entrando na água durante a tempestade, mas não conseguimos confirmar quem era." Clara nem esperou que ele terminasse. Ela correu para a margem, chamando pelo filho, mas só havia o som do rio. Os dias seguintes foram um borrão. O desaparecimento de Albert foi oficializado, mas Clara ainda mantinha uma esperança tênue, quase cruel. Ela revivia cada conversa, cada momento em que escolheu o silêncio em vez de palavras de apoio. E no fundo, sabia que essa culpa era sua. Não por ele ter partido, mas por nunca tê-lo feito se sentir acolhido dentro de casa. Em uma noite silenciosa, Clara sentou-se à mesa da cozinha com o caderno de Albert. Mesmo encharcado, os desenhos ainda eram visíveis. Ela passou os dedos pelas páginas, parando no último desenho completo. Ela e Lucas estavam no centro, sorrindo, enquanto Albert aparecia ao fundo, pequeno, quase invisível. Os olhos de Clara encheram-se de lágrimas quando percebeu o que o desenho dizia. Ele havia sentido aquilo por toda a vida. E ela nunca viu. Clara ficou ali por horas, encarando o desenho, enquanto o silêncio da casa preenchia cada canto. Pela primeira vez, ela sentiu o peso do que significa não ser visto. Pela primeira vez, ela entendeu Albert. Mas ele já não estava mais lá para ouvir.
Foi no terceiro dia de busca, quando a dor da perda já começava a se transformar em algo insuportável, que Lucas teve uma ideia. Ele estava sentado no sofá, os olhos vermelhos e cansados, quando olhou para Clara, que parecia estar completamente perdida no próprio arrependimento. Ela não conseguia mais falar, mal comia, e a casa estava tomada por um silêncio pesado, como se até as paredes estivessem chorando. Mãe! Lucas falou, com a voz baixa e hesitante. Ela olhou, mas não disse nada, só esperou que ele continuasse. Ele respirou fundo antes de falar. Eu sei que você está culpando a si mesma. Sei que você acha que fez algo errado. Mas eu também sei o quanto você ama o Albert. Às vezes, as coisas só acontecem e a gente não pode mais voltar atrás. Clara não respondeu, mas os olhos dela estavam fixos nele, como se esperasse por algo mais. Lucas continuou, tentando não deixar que a tristeza o consumisse completamente. Eu pensei em algo. Talvez a gente devesse procurar as pessoas que ele mais gostava. Talvez alguém tenha visto alguma coisa, algum sinal. O Albert sempre teve aquele lugar no parque, onde ele ficava sozinho desenhando. Talvez a resposta esteja lá. Clara levantou-se lentamente, seus pés parecendo pesados, como se a ideia de ir até aquele parque a fizesse reviver todas as memórias de Albert e não o deixando de lado. Mas ela sabia que precisava tentar. Ela não podia se dar ao luxo de não fazer nada. Juntos, eles saíram para o parque. O céu estava nublado, como se o próprio mundo estivesse se solidarizando com sua dor. No caminho, Lucas falava baixinho sobre como Albert costumava passar horas desenhando, falando sobre seus desenhos e como ele nunca achava que eram bons o suficiente. Clara ouvia, mas suas palavras soavam distantes, como se estivessem vindo de um lugar onde ela já não estava mais. Eu sabia que ele tinha seus problemas, mas nunca imaginei que fosse tão profundo, Lucas. Eu só queria que ele soubesse o quanto eu me importava. Clara disse, com sua voz falhando. Eu nunca percebi que o que ele mais precisava era da minha atenção, do meu apoio. Acho que você nunca percebeu porque sempre esteve tão focada em mim. Eu nunca te culpei por isso, mãe. Mas o Albert, Lucas parou, olhando para ela, sentindo uma dor profunda, sabendo que nunca poderia trazer Albert de volta. Ele precisava demais de você. E você sempre parecia dar tudo o que ele precisava. Para mim. Clara sentiu um nó na garganta. Ela olhou para Lucas, mas agora via a verdade nos olhos dele. Ela sempre foi tão obcecada em tentar fazer de Lucas tudo o que ela acreditava que ele deveria ser, que nunca percebeu como Albert se sentia. Ela nunca o viu. Não da maneira que ele precisava. Nós dois falhamos, mãe. Lucas sussurrou. Eu sei que estou com a consciência pesada, mas você sempre foi a mãe dele. Eu nunca quis te substituir. Você não está me substituindo, Lucas. Clara respondeu com a voz quebrada. Eu é que falhei com ele. A dor de não ter percebido que Albert realmente precisava se tornou insuportável. As palavras de Lucas ecoaram em sua mente enquanto ela olhava ao redor, tentando encontrar alguma pista. Algo que pudesse trazer Albert de volta. Mas, no fundo, Clara sabia que já era tarde demais para reparar os danos. Eu já iria passar direto. Não se esqueça de deixar o like para ajudar no engajamento do canal. É rapidinho. Então está deixado o recado. Vamos em frente. Depois de horas vasculhando o parque, sem encontrar nenhuma pista concreta, Lucas e Clara decidiram caminhar pela vila pequena que ficava próxima àquela área. O lugar era simples, com ruas estreitas e casas de madeira antigas. Os dois pareciam caminhar por um mundo que já não existia mais, um mundo onde Albert ainda estava ali, ao lado deles. Lucas estava cabisbaixo, sentindo o peso da culpa e da frustração, quando passou por um homem sentado na calçada. Era um mendigo, com roupas rasgadas e a barba suja, mas algo naquele homem parecia diferente. Ele não estava apenas observando, estava atento, como se algo o estivesse incomodando.
Lucas, sem pensar muito, decidiu perguntar. Ele se aproximou devagar, ainda com um olhar distante, e disse: Você viu um garoto, mais ou menos da minha idade, com uma mochila surrada? Ele anda sozinho por aqui, desenhando na maioria das vezes. O mendigo levantou os olhos em sua posição, encarando Lucas por um momento, como se estivesse avaliando a sinceridade daquela pergunta. Seus olhos eram opacos, mas havia uma chama de reconhecimento por trás deles. Ele parecia estar se lembrando de algo, ou talvez estivesse tentando decifrar a pergunta. Depois de um curto silêncio, ele respondeu: O garoto com os desenhos. Ele passou por aqui, 2 dias atrás, mais ou menos. Eu vi ele na rua, perto do rio. Lucas se encheu de esperança, mas não podia acreditar no que estava ouvindo. Ele não sabia o que o mendigo queria dizer, mas precisava saber mais. Ele perguntou, com a voz tremendo: O que ele fez? Você sabe para onde ele foi? O mendigo olhou para o rio distante com um olhar vago, como se estivesse buscando as palavras certas para explicar. Então, ele disse, com uma voz rouca, como se estivesse lembrando de algo doloroso. Ele parecia perdido, como se estivesse fugindo de algo. Ele andava, olhava para o rio, mas não entrava. Fiquei vendo ele de longe, até que ele desapareceu pela trilha ao lado do rio. Nunca mais o vi. A trilha. Você está dizendo que ele seguiu para onde? Lucas insistiu, tentando entender a direção exata. O mendigo apontou vagamente para o lado oposto do parque, onde uma trilha estreita começava, invisível para quem não sabia onde procurar. Ele foi por ali, sim. Eu vi o olhar dele. Não parecia procurar nada, mas parecia também que estava fugindo de algo, como se estivesse se afogando por dentro. E o rio? O rio parecia chamar ele. Lucas sentiu um calafrio correr pela espinha. Não sabia exatamente o que aquilo significava, mas sentia uma urgência em seguir aquela pista. Ele se virou para Clara, que estava um pouco atrás, observando a conversa. Ela parecia desgastada, mas a leve esperança nos olhos dela indicava que, talvez, ainda houvesse algo a ser encontrado. Mãe, ele falou sobre uma trilha. A gente precisa ir agora. Lucas disse, com a voz carregada de determinação. Clara o seguiu, sem questionar, com a sensação de que algo estava prestes a ser revelado. A ideia de Albert estar em algum lugar, perto daquele rio, trouxe uma dor intensa, mas também uma pequena faísca de esperança. Enquanto caminhavam pela trilha, o som da água do rio era cada vez mais alto. Lucas sentia a pressão crescendo, seu coração acelerando a cada passo. Ele não sabia o que encontraria, mas sentia que aquele lugar, aquela trilha, era onde a história deles com Albert ainda não tinha terminado. Talvez, lá, ele encontrasse algo que pudesse ajudá-los a entender o que aconteceu, ou ao menos, algo que lhes desse algum tipo de resposta. A única certeza era de que o passado de Albert estava, de alguma forma, conectado àquele rio e àquele caminho. Enquanto a trilha ficava mais escura, o som do rio ficava cada vez mais forte, quase ensurdecedor. A vegetação ao redor parecia apertar, como se quisesse engolir os dois, criando um labirinto de árvores e arbustos. Clara e Lucas estavam mais tensos a cada passo. O ar parecia mais pesado, carregado de uma sensação desconfortável, como se algo estivesse os observando. Estamos chegando, é aqui, Lucas murmurou, quase para si mesmo. Ele apontou para a margem do rio, onde a trilha parecia se dissipar. A água corria rápida, chocando-se contra as pedras, mas o que chamou a atenção deles foi algo mais peculiar. Uma marca na terra, como se alguém tivesse passado ali recentemente e arrastado algo pesado pelo chão. Os rastros eram visíveis, mas estavam desfeitos pela água da chuva, dificultando a leitura precisa. Albert, Clara sussurrou, com a voz trêmula. Ela estava à beira das lágrimas, mas não se atrevia a desistir.
Algo dentro dela ainda não queria acreditar que o filho poderia estar em perigo. Ela queria acreditar que tudo aquilo era um erro, que ele estava apenas se escondendo, esperando o momento certo para voltar. Mas a realidade começava a pesar. Lucas seguiu os rastros, sem dizer uma palavra, quase em transe. O silêncio entre eles era ensurdecedor, interrompido apenas pelo som do rio e pela respiração ofegante de Clara, que tentava manter a calma, mas não conseguia mais segurar o medo crescente em seu peito. De repente, ao redor de uma curva na trilha, Lucas parou bruscamente. Seus olhos se arregalaram, o corpo inteiro tenso. Clara, seguindo-o, parou ao seu lado e olhou. Não havia ninguém, mas o que viu fez sua barriga gelar. No meio da trilha, estava um pé dos sapatos de Albert, jogado na lama, como se ele tivesse sido forçado a deixá-lo para trás. A parte de cima estava descolado, e alguns dos desenhos de Albert estavam espalhados ao redor, molhados pela chuva. Mas o que realmente chamou a atenção foi o fato de que ali estava a última folha de seu caderno intacta, com uma única frase escrita, de forma apressada, como se tivesse sido feita com pressa, ou medo. Por que vieram aqui? Não venha atrás de mim. Clara se ajoelhou, tremendo tentando entender o que aquilo significava. Ela olhou para Lucas que estava pálido, com os olhos fixos na folha, mas ele não dizia uma palavra. Ele sabia que aquilo não era um simples bilhete. Era a última mensagem que Albert teria deixado, mas o que significava? Por que ele havia escrito aquilo? Lucas, sem aviso, se afastou rapidamente, indo em direção à margem do rio, como se algo o estivesse chamando, mas Clara o segurou pelo braço, desesperada. Não, Lucas, é demais. Não podemos seguir mais, não sabemos o que pode estar à frente. Mas Lucas, com os olhos fixos na água que corria, parecia imerso em uma obsessão. Ele soltou a mãe e começou a caminhar mais rápido em direção ao rio. Clara o seguiu, mas sua mente estava em confusão sem saber o que fazer. Ele estava sendo consumido por algo que ela não conseguia entender, um impulso que a deixava apavorada. Lucas, espere! Clara gritou, mas foi em vão. Ela viu o filho desaparecer entre as árvores, sua figura se distorcendo na névoa densa que começava a chegar. Ela tentou chamar novamente, mas a voz dela não saía. O som do rio ficou mais forte, como se estivesse tentando engolir tudo ao seu redor. E então, o que parecia ser uma sombra passou pela visão periférica de Clara. Algo, ou alguém, estava se movendo, rápido, próximo ao rio. Ela não tinha certeza se era Albert, ou talvez fosse algo ainda pior. Mas ela não podia mais esperar. Não podia mais ficar parada. O medo a consumia, e ela sentiu um impulso de seguir, de buscar respostas. Mesmo que soubesse que isso poderia ser o pior erro de sua vida. Ela correu desesperada, seguindo o som de Lucas à distância, sentindo o coração bater forte contra seu peito. Mas, no momento em que ela chegou à margem do rio, tudo estava quieto, quase mudo, como se o próprio lugar tivesse parado de respirar. Não havia mais ninguém ali. Não havia Lucas. Não havia Albert. Somente o som do rio correndo rápido, como se estivesse levando com ele todas as respostas, todos os mistérios. Este pode ser o fim. Ou talvez, um novo começo. E aí, gostou desta história? Se gostou, vamos fazer assim. Deixe no comentário a palavra pastel gorduroso que saberei que vocês chegaram até aqui. E os outros não saberão o significado. E darei um coraçãozinho em todos os comentários que vocês deixarem, ok? Então até a próxima história.